Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Procuradoria Especial da Mulher, Direitos e Vozes, um espaço da Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, onde a gente debate as políticas públicas voltadas para o fortalecimento, dos direitos das mulheres. Sempre aqui comigo, a nossa Procuradora Especial da Mulher aqui da Casa Legislativa, a vereadora Pri Fernandes. Obrigada, muito obrigada sempre por esse momento aqui que é tão especial pra gente. E hoje a nossa convidada é a vice-prefeita e atual secretária de Segurança e Ordem Pública de Florianópolis, que a gente vai debater sobre as políticas públicas voltadas para as mulheres aqui no nosso município. É um prazer estar aqui, voltar para a Câmara, Pri? Hoje conversando com essa vereadora que eu admiro tanto, e com toda a equipe aqui da Câmara e com as pessoas que acompanham a nossa TV Câmara. A nossa hoje vice-prefeita também já foi vereadora no mandato de 2020 a 2024 aqui na Câmara Municipal, participa da primeira turma da Guarda Municipal também de Florianópolis. Isso, há 21 anos. Há 21 anos e vai também contar um pouquinho dessa história, como mulher fazendo parte desse meio totalmente masculino. Como que é isso? Bom, na Guarda, como a Guarda é muito novinha, perto de outras instituições, todo mundo entrou ali e não tinha muito aquela questão, porque é mulher, enfim. Quando eu assumi o subcomando a primeira vez, foi a primeira mulher, assumir o subcomando, comando e secretária de segurança. Aí, do entorno desse universo político, digamos assim, eu comecei a sentir mais essa questão de, por ser mulher, às vezes alguma piadinha, como será que ela chegou naquele cargo, com quem será que ela saiu para estar naquele cargo. Então, isso era muito latente naquela época, Hoje eu já vejo menos ou não falam tanto na nossa frente, Pri? Então, mas que é algo como as mulheres estão ocupando mais espaços também, os homens também estão se educando e estão entendendo que isso é natural, que tem que respeitar o espaço onde a mulher também está ali ajudando, está trabalhando, mas dentro da instituição da Guarda Municipal, com os guardas, o pessoal se sentiu orgulhoso da Guarda, porque a gente vê como instituição, a Guarda está ocupando espaços, a Guarda Municipal está mostrando a importância dela. E hoje eu sou a primeira guarda municipal no Brasil a assumir um cargo de vice-prefeita. Então até vai ter o Encontro Nacional de Guardas, isso é um orgulho para os guardas municipais, mas nesse universo, às vezes onde as pessoas não estavam tão acostumadas, tinha algumas piadas assim bem absurdas. As coisas a gente conseguiu levar e hoje está aqui, Não, a gente não pode desistir. Exatamente, até porque esse tipo de coisa eles querem fazer para realmente coagir a gente, e a gente tem que mostrar que não, a gente tem tanta capacidade quanto, e a gente está ali para desempenhar o nosso trabalho, nosso papel, e vamos, diga-se de passagem, faz muito. A gente faz, Pri? A gente faz a diferença. E vice-prefeita, agora falando mais de estruturas e políticas públicas também voltadas para as mulheres aqui no município de Florianópolis, Dentro dessa gestão municipais, quais são hoje os principais políticas públicas voltadas para a mulher a respeito da violência contra a mulher? A gente sabe que não é um problema de Florianópolis, Não é um problema regional, municipal, ele é um problema mundial, humano, exatamente, como a gente já tem conversado ultimamente nos últimos programas, Como que Florianópolis está olhando para esse problema? Bom, eu fico muito feliz que hoje, na gestão do prefeito Topázio e minha, a gente está olhando com uma questão muito respeitosa e séria. Como eu sou servidora pública há 21 anos já, eu passei por alguns governos. E eu via que essa pauta era tratada como uma pauta apenas para dizer que eu estou fazendo algo por uma propaganda, porque as mulheres estavam começando a brigar mais pelo seu espaço, nós protegemos as mulheres, mas na prática a coisa não acontecia. Só acontecia naquele momento de fazer uma foto, de lançar alguma coisa, mas ficava só no lançamento. E hoje, com o Topázio, eu vejo as coisas saindo do papel. A gente tem aí um plano municipal de políticas públicas para as mulheres. No estado agora foi lançado também um plano estadual. A ação que foi feita também na gestão do Topázio, do protocolo Não Se Cale, para a questão dos bares, foi feita aqui a questão da discussão aqui na Câmara na época também, para os bares, para as mulheres que vão para a balada, enfim, sentir que aqui em Florianópolis, se acontecer alguma coisa, ela tem uma rede de apoio, ela tem gestores que vão até o fim, e Santa Catarina tem essa postura também. Por isso que aqui, muitas vezes, os números assustam, mas os números aparecem. Tem lugares que os números não aparecem porque a mulher tem medo até de fazer uma denúncia. Então, por um lado, eu fico feliz das mulheres se sentirem seguras de fazer a denúncia, de procurar ajuda, de sair. E esse ano achei muito interessante que esse ano a gente resolveu
olhar para dentro de casa. Né? Eu sempre tinha isso. A gente, quando começa Agosto Lilás, o Dia Internacional da Mulher, a gente vai muito para fora, né? Para ajudar, para tudo. Só que vamos conversar com as mulheres dentro da prefeitura. Vamos ver como é que tá, como é que estão as nossas servidoras. Vamos ver se tem alguma situação, né? E a gente vai descobrindo histórias incríveis assim de superação de mulheres de várias gerações, idades diferentes, de realidades de educação que tiveram diferentes, mas que passaram às vezes pela mesma violência, né? Às vezes num casamento, no trabalho. E eu comecei a fazer essa roda de conversa também na Secretaria de Segurança Pública, e as mulheres amaram, assim. E elas, para ver a importância da gente falar para dentro dos nossos colegas, né, tanto homens como mulheres, muitas não conheciam o Espaço Acolher, não sabiam que a prefeitura tinha o Espaço Acolher, porque tu fica mergulhado no teu trabalho, no teu setor, né, e não para. Quando termina o trabalho, vai para casa, faz, não sofre violência, nem sei como é que funciona. Mas hoje Florianópolis está sendo uma referência e o Estado vai copiar isso, eu achei muito legal, que é o Espaço Acolher lá no multi-hospital. Se a mulher hoje sofrer qualquer violência, ela vai lá. E lá ela vai ter todo o atendimento, desde da escuta, a delegacia, os exames, se precisar fazer o exame, até se ela precisar dormir 1 ou 2 noites com seus filhos, tem um quarto lá para acolher. Então, a gente faz o atendimento do início ao fim e depois continua na questão de dar o suporte para essa mulher seguir, né? Para essa mulher poder caminhar sozinha com a rede de apoio que proteja ela. Então, eu fico muito feliz que hoje eu vejo Florianópolis levando isso muito a sério. Eu já tive gestões que eu fui atrás, na época ainda que não tinha nem na Polícia Militar o botão do pânico, eu fui ver uma política em Belém, eles já tinham essa tecnologia, iam compartilhar com a gente, não íamos pagar nada. E quando eu fui levar a ideia, o que eu ouvi do prefeito na época era: chega, já fizesse a tua viagem, para de ficar trazendo coisa de mulherzinha. Então isso é como se fosse uma facada no nosso peito, né? E assim, poxa, eu não fui fazer uma viagem, eu não fui curtir, eu fui fazer uma parceria para a proteção das nossas mulheres. E aí É um dado, é um fato, né? É uma situação séria. E é mundial. Exatamente. A gente não vai conseguir andar como humanidade, como sociedade, se a gente não resolver esse problema. E olhar para as mulheres do nosso lado, como é que tu tá? Como é que tá? Tem alguma coisa aqui na secretaria que está incomodando vocês? Alguém está tendo um comportamento diferente? Às vezes é por uma chefia, às vezes pode ser homem, mulher, enfim. E dentro de casa, como é que tá? E várias colocam seus relatos, algumas que já passaram violência, como que elas saíram, e a gente vê que as outras ficam, nossa. E às vezes nem olhava para aquela mulher e vê assim, meu Deus, que mulher forte, né? Que bacana. Então, Floripa, eu estou muito feliz e orgulhosa de eu ser vice-prefeita nessa gestão que está levando a sério. Isso é importante, né, Tê? Não, com certeza. E é bem isso, sabe? A gente tem que cuidar da casa da gente para poder dar uma perspectiva para quem está lá fora, né? Então, daí quando eu coloquei antes ali para nossa vice-prefeita, para Mariane, que a gente está com a Frente Parlamentar de Saúde Mental. E isso também engloba muito a questão da saúde mental dessas mulheres, que elas são praticamente zeradas, são nulas, né? A questão da baixa autoestima. E até a nossa primeira reunião aqui foi falando sobre tipo, um bullying dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Que não deixa de ser, né? Esse tipo de pressão que a gente sofre dentro, né? As coisas, a perseguição, né? Às vezes algo muito velado por ser, né? A gente trabalha num ambiente teoricamente masculino, né? Há muitas mulheres, mas sempre em cargos subordinados a esses homens, né? E a gente tem que mostrar que não, cada um tem a sua função, o seu papel aqui dentro e tem que ser respeitado, indiferente da posição que ocupe, né? E assim, a gente fica muito feliz, sabe, nossa vice-prefeita, porque nós temos alguns colegas, né, homens que abraçam isso com a gente, que se dão junto, que querem poder fazer essa transformação, né? Não é o fato de ninguém querer ser melhor ou maior, é de estar num nível de igualdade, né, de respeito, né, de ter suas opiniões diferentes, mas saber o limite de até onde você pode ir sem faltar com respeito. Exatamente. Acho que como que tu bem colocou ali, né, naquela triste situação onde você passou, que falou, isso não é teus problemas de mulherzinha. Isso é um problema da nossa sociedade, né? Tanto de homem como de mulher. A gente tem que abraçar e achar uma solução para isso, né? Que há 100 anos, há 200 anos, acho que as pessoas que estiverem lá olharem para trás e falar, pô, antigamente era assim, as mulheres eram vistas dessa forma e a gente, né? Porque acho que ainda é um problema que a gente
Tá começando. Já está mudando, né? Se a Exato. gente for ver, naquela época que eu era secretária de segurança, tinha só 2 mulheres no primeiro escalão. Hoje a gente tem praticamente quase metade, tanto no governo municipal como no governo estadual. E mulheres em cargos que nunca tinha sido uma mulher, né? Uma secretaria da Fazenda, secretaria de licitações, secretaria de governo, são mulheres que estão no topo das decisões, das tomadas de decisão. Isso é muito importante porque a gente tem esse olhar, Exato. né? E na prefeitura eu fico tão orgulhosa quando eu vou para uma reunião de colegiado, sabe, Pri? Eu fico vendo lá atrás, quando eu ia para uma reunião de colegiado, a gente ficava ali meio acuada, quando falava não levava muito a sério. Hoje, metade da mesa homem, metade mulheres, elas dão as opiniões, o prefeito escuta da mesma forma a do homem e a da mulher, e aí toma a decisão dele para a gestão do que é melhor, mas leva muito a sério todos, né? E eles estão falando, eles têm que discordar, discorda, mas são todos amigos, e é muito bacana ver essa mudança. A gente está vendo essa transformação, né? E a gente espera que as nossas filhas, daqui a pouco elas vão dizer, lembra na época da nossa mãe, que ainda tinha que falar sobre isso. Mas eu já vejo uma mudança, tanto na participação das mulheres em quererem até participar da política, né, Pri? Estão vindo com uma vontade, porque por que elas estão vindo? Porque a gente começou a ocupar o espaço. E aí ela consegue se ver naquele espaço também. Isso é ótimo. Isso é bem legal. Ela conseguir se espelhar, né? Com certeza, né? A gente sempre tenta estimular ao máximo, né? Nessa legislatura a gente acabou tendo menos mulheres, né? Isso me deixa bastante triste, foi tanto aqui quanto na Assembleia, mas a gente não pode de forma alguma desistir. Ainda assim, eu sempre penso assim, ó, não foram 5, mas são 4, né, que nós estamos? Hoje nós estamos em 4, né? Caiu um pouquinho, mas não voltou a ser uma, como foi por muitos anos, né? Então, é a gente tentar resgatar essas mulheres, é o nosso espaço de direito. Não é fácil, não, porque muitas vezes tu tem que estar provando que você tem capacidade para estar onde Se está. parar para pensar, né, Pri? A quinta mulher que estava aqui, que era eu, tá como vice-prefeita. Exatamente. Ocupa um outro espaço. Exatamente. E aí a gente vai motivando cada vez mais, quem sabe na próxima legislatura a gente tenha mais mulheres, mas mulheres com esse pulso firme, com essa vontade de também fazer por mulheres. Porque já tivemos mulheres aqui na casa, quando era uma só, que não queria nem ouvir falar na pauta da mulher. Exatamente. Né? E isso é muito triste, é mais triste do que quando a gente vê que os homens não estão dando importância. Porque assim, como assim uma mulher? Não, ok, tu defender a tua outra pauta, tipo a minha segurança, educação, mas eu não posso negar, eu não posso fechar os olhos para as coisas que acontecem com as mulheres. Exatamente. Né? Então tem que ver também. Às vezes eu prefiro ter um homem me representando que defende essa pauta do que, como foi há muito tempo aqui, uma mulher só na Câmara e nem queria fazer nada. Sim. Né? Não levantava essa bandeira, né? Exatamente. Muito triste, né? Exato. E, vice-prefeita, hoje existe algum mapeamento em relação ao diagnóstico dessas mulheres em Florianópolis que sofrem violência, relação de segurança, empregabilidade, assistência social? Como que o município está olhando para isso? Então, tanto na Secretaria de Assistência Social como da Saúde, existe todo esse cuidado com os dados voltados para as mulheres. Tanto quando a gente vai lá no Espaço Acolher, elas têm todos os dados dos atendimentos, 24 horas, do acompanhamento dessas mulheres. Então, existe sim esse monitoramento, né, que a gente precisa saber, até para saber o que vai investir, qual é o tamanho desse problema, né? E eu lembro quando eu falo assim, tamanho, na época quando eu fiz a oficina de defesa pessoal para as mulheres, a gente lançou a importância da gente saber, né, o tamanho do problema. A gente lançou a oficina de defesa pessoal achando que ia vir mais 100 mulheres, vamos abrir 100 vagas, porque nem vai completar 100 vagas, né? Colocamos de noite, no outro dia de manhã, 800 pedidos. Olha. E aí gera um alerta, de assim, opa, sinal vermelho. Por que essas mulheres estão querendo realmente aprender a se defender, mas por quê? Porque na rua está perigoso, porque em casa está perigoso, porque no ônibus, vamos ver o que está acontecendo. E a gente, depois disso, nunca mais parou na Guarda Municipal, por exemplo, né, de fazer essa oficina, e daí chamamos a assistência social, chamamos o CRENV, né, que é o Centro de Referência de Apoio às Mulheres também, para, quando essas mulheres fossem fazer oficina, falar da rede. Porque se elas foram para uma oficina de defesa pessoal, elas podem não querer falar do problema, querem, né? Mas querem começar a saber sobre como eu tenho que fazer para me defender, o que eu preciso. Então, se tu precisa saber de toda a rede, porque pode ser que tu precise, pode ser que uma amiga precise. Então, a gente que tem por trás ali que pode acolher essa Então, lá no Espaço Acolher, elas têm esse monitoramento 24 horas. Infelizmente, assim, é muito atendimento, né? A gente fica assim, tomara que um dia zere, porque daí significa que as mulheres não estão mais precisando pedir esse socorro,
mas a gente precisa sempre ter esse espaço aberto e é 24 horas. Elas podem chegar a hora que for, que a prefeitura vai acolher e vai ajudar. E aí nessa questão também de procurar oportunidades de emprego para as mulheres, de dar as opções para que elas possam também ter uma independência financeira, que isso é muito importante, né, Pri? Muitas vezes elas ficam no relacionamento porque não puderam trabalhar, não puderam estudar. E um relato de uma servidora nossa, ela colocou que na época que, quando ficava com o marido, ele não deixava estudar, não deixava trabalhar, e ela saiu, foi fazer o curso dela, costureira, tal, hoje trabalha na prefeitura também, e ela disse, eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer isso, mas foi muito difícil, e hoje eu sustento os meus filhos, eu consigo, né? Então nós somos capazes, às vezes é mais difícil, eu sempre falo, né? Tem o salário emocional e o salário financeiro. Então, às vezes as mulheres estão em altos cargos, mas estão sofrendo, mas eu vou perder aqui, vou... Às vezes tu perde um pouquinho do financeiro, mas tu ganha do salário emocional, que vai te dar força para te enfrentar os problemas que tu estás enfrentando. Então, tem que equilibrar, tem que se programar, né? Então, tudo isso a gente tem que conversar com as mulheres para, se ela estiver passando por alguma situação no trabalho ou em casa, ela também se organizar e saber a hora segura de fazer isso, como a gente fala, uma janela de oportunidade, né? Sim. Fazer um planejamento familiar. É o que a gente vê muito, né, na prefeitura, inclusive nos postos de saúde, tem a questão do planejamento familiar, que eu acho que abrange toda a família, né? E é uma coisa importante, né, Pri? Não, com certeza, com certeza. É uma rede, né? Como você disse, sozinho ninguém consegue chegar a lugar nenhum, né? E precisa de todo esse suporte e apoio em todas as áreas, né? Porque não adianta você só trabalhar o emocional dessa mulher, olha, você tem que sair disso, você precisa melhorar a tua autoestima, e você não dá o recurso em si, um trabalho, uma oportunidade, né? E isso até, Mariane, a gente está muito feliz aqui enquanto Procuradoria da Mulher, porque era algo que me incomodava muito, assim, a gente só abrir a porta a acolher, sabe? A gente queria poder fazer muito mais e a gente tem conseguido fazer. A gente fez várias parcerias com várias instituições, inclusive dos 5S, e hoje a gente consegue, inclusive, encaminhar essas mulheres para cursos profissionalizantes. A gente fez que aí a gente até conseguiu uma sala especializada para que 20 mulheres tivessem o curso de manicure, ou seja, elas vão sair com uma profissão. E a gente fez a abertura agora no início do mês dessas mulheres, a gente conseguiu madrinhas para dar os kits para elas começarem. E, cara, é a oportunidade delas terem uma formação para que elas possam ter o dinheiro delas, para que elas possam, aquilo ali, ajudar a tirar elas do ciclo de violência. É muito legal e é uma profissão que ela pode começar de casa. Ela pode, é algo viável, né, Pri? É de verdade, de fato. Exatamente, é botando em prática aquilo que fica, às vezes, houve muita teoria, mas de forma incisiva, como que eu faço? Exato. E assim, é aquela coisa assim, eu não preciso esperar pelo outro. Se eu não conseguir emprego num local fixo, eu posso ir de porta em porta e oferecer o meu serviço ou fazer na porta da minha casa. Então, é algo que realmente te dá suporte, né? A nossa vice-governadora sempre fala da história de uma mulher que ela deu uma receita de bolo, vai fazer bolo, ajuda, né? De repente... E depois de anos ela voltou e ficou famosa, porque ela começou a fazer bolo, começou a fazer pão, começou a fazer, os filhos foram vendendo. E foi se tornando ali uma rede. E aí ela conseguiu a independência financeira e conseguiu, aí depois ela fala, né, que ela queria ir atrás do marido para ter a pensão. Aí ela chegou no marido e disse, não, tenta já começar a ter o teu dinheiro. Aí ela conseguiu. Depois o marido apareceu porque queria metade da empresa. Nossa, é incrível. O ex-marido. A gente vai para o intervalo e já a gente volta. Você é mulher e está em situação de vulnerabilidade? A Procuradoria da Mulher da Câmara de Florianópolis, em parceria com o SENAC, está oferecendo cursos gratuitos para você. Manicure, auxiliar de padeiro, curso de costura, excelência em vendas. Quer participar? Entre em contato com a Procuradoria da Mulher. Seu recomeço te espera.
Estamos de volta com Procuradoria da Mulher, Direitos e Vozes. E a gente estava falando sobre as políticas públicas aqui do município voltada para os direitos das mulheres, também no combate à violência contra a mulher. A gente sabe que é um problema sistêmico, como a gente bem vem falando nos últimos programas, né, Pri? Aplique sempre aqui. Hoje eu te pergunto, vice-prefeita, como que acontece esse fluxo de atendimento dessa mulher que é vítima de violência? Como que é da denúncia até o acolhimento dessa vítima? Como você bem disse, tem ali o espaço acolher, mas como que é na prática? Então, tem várias situações na prática, né? Se a mulher, ela consegue sair da situação de violência, eu digo, procurar ajuda por conta própria, ela vai lá no espaço acolher, que é no multi-hospital, ou pode ir em qualquer delegacia também. Mas lá ela já vai ter todo esse fluxo no mesmo lugar. Por que a gente fala lá, né? Porque se for em outro lugar, de lá ela vai ter que talvez ir no hospital, daí dali, e começar a ter que repetir a história para todo mundo de novo. Então a preocupação da prefeitura é ela não ter que ficar repetindo isso. Então ela vai no único lugar, lá tem a delegacia, vai pegar o depoimento, vai fazer exame. Se ela tiver com criança, ali tem um espaço para a criança poder ficar enquanto ela é acolhida. Se tiver sido um estupro, por exemplo, ela já vai tomar toda a medicação ali para a proteção dela, né? Porque pode ter uma questão de uma doença, de alguma coisa assim, ela já tem todo esse atendimento ali primeiro, né? E se precisar dormir, ainda tem um quarto até procurar. Tem a família, quem que pode acolher, e a prefeitura e a assistência social vai fazendo todo esse acolhimento dela. Então, é um lugar onde ela entra e é acolhida. E ela pode, pronto, agora aqui vão cuidar de mim, né? E isso é muito bom da gente saber que Floripa tem isso. Agora, vamos supor, estou na rua, ligar para o 190, que a Polícia Militar tem a Rede Catarina, e ali as mulheres que têm medida protetiva têm um botão do pânico no aplicativo, que é muito legal, que foi aquele, e graças a Deus aqui, depois eles criaram também essa tecnologia. Então, todas as mulheres que têm medida protetiva, elas têm o botão do pânico. Agora acho que foi até aprovada a lei de ter um dispositivo como é a tornozeleira eletrônica, que a mulher ou fica com uma pulseira, enfim, que ela recebe alarme quando o homem está próximo. Que daí ela pode pedir já uma ajuda, dizer, e isso também alerta para a segurança. Ou a guarda municipal, por exemplo, a gente tem muito cuidado quando a gente vai atender esse tipo de situação ou de pedido, quando vai acolher a mulher, de ir até com ela, ir com uma guarnição feminina também, para ela, né, se sentir mais à vontade. Então, existe o cuidado em todas as esferas que atendem essa mulher, tanto da polícia, da guarda, da saúde, da assistência. E a gente tem esse contato imediato, se precisar um apoiar o outro também numa situação. Por exemplo, as mulheres saíram de casa, eu preciso sair sem roupa, sem nada, só fui, porque eu consegui sair, mas eu preciso pegar roupa dos filhos, aí também vai a polícia junto, ou a guarda municipal junto, a gente já fez esse tipo de acompanhamento para ela poder ir na casa dela, buscar as coisas que ela precisa e não sofrer nenhuma ameaça e nenhuma violência. Então, existe sim uma rede muito grande e as mulheres podem pedir e peçam, né? Se tiverem passando por alguma situação de violência, procure esse serviço ou peça ajuda para alguma, até na secretaria, ela assim, a minha vizinha, às vezes eu escuto o marido gritar muito com ela e briga com ela, é quase todo dia, eu posso denunciar? Pode chamar que a gente vai lá ver. Isso é importante a gente bater na tecla, porque a gente sempre fala em briga de marido e mulher, não só é de mulher. Mete sim, imagina se de mulher, criança, enfim, idoso, né? Tem muitos idosos que sofrem violência também. E são pessoas que são mais fracas, são vulneráveis, estão fracas psicologicamente, né? Que já, para ti sofrer uma violência física no ambiente familiar é porque tu já sofreu todas as outras. Exatamente. A psicológica, a verbal, às vezes a patrimonial, né? Tem mulheres que trabalham e não têm acesso ao seu salário. Fica tudo em poder. Fica retido pelo marido, ou às vezes pelo filho. Então, é ter esse cuidado e ela saber que pode pedir ajuda, né? E tem coisinhas assim que outros dias eu falei e aí você que tá, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Por exemplo, se a mulher sofre um determinado tipo de violência em casa, ela pode até ser colocada em cárcere privado e não poder sair, não poder falar com a família. O que a gente orienta? Se ela sentir que não está tão segura em casa, faz uma cópia da chave, deixa dentro do sutiã, deixa escondidinho contigo, porque ele vai te trancar e tu vai ter como sair na hora que ele sair. Então, isso é defesa pessoal. Tá sempre um passo à frente, né? Tá sempre um passo à frente. Então, é começar a ter esse pensamento, caso ela esteja passando por esse tipo de situação, que ela possa, numa oportunidade, poder sair dali.
Até porque eles mexem tanto com o psicológico que ela não é emburrecer, não é isso, mas ela acredita que não consegue ter a capacidade de sair daquilo ali, né? Talvez coloque tanto na cabeça dela que ela merece passar por aquilo ali. Tem muitos que usam isso ainda com a história de que eu te amo, eu tenho ciúmes de você. E é um alerta proteger, exatamente, sabe? É um alerta que tem que ter muito grande, assim. E engraçado, desde nova, assim, é uma coisa que sempre me incomodou essa questão de dizer, eu tenho ciúmes de você, eu gosto de você, por isso que eu acho que não é bem assim, né? Se você gosta de mim, você tem que confiar na pessoa que eu sou. Mas eu não confio nos outros aqui, mas eu não posso responder pelos outros. Mas tem que confiar em mim, exatamente. Então, só que para muitas mulheres, a questão dos ciúmes é igual a amor, e não é. E como ela acaba ficando isolada, porque o agressor isola ela dos amigos, da família, ela só escuta ele. Então é verdade aquilo ali que ela tá falando. Que naquela atmosfera, né? Exato. Acaba E ela pega aquele como verdade. E assim, se tu sair, ninguém vai te ajudar. Não tem ninguém pra te ajudar, só tem eu. E aí é onde aquele agressor vai ganhando mais força, vai tomando força. Sabe que eu tenho uma amiga que ela passou isso e foi tão assim absurdo, porque a gente era bastante assim próxima, e ela nunca deixou transparecer que o marido fazia isso com ela. Então, quando ela não aguentou mais, que ela foi e fez o relato para a família dela, eles não acreditaram, diziam, não, mas o fulano ele é maravilhoso, ele é querido, ele é educado, ele é generoso. Ele era com todo mundo, menos com ela. Então, assim, a família disse, não, mas tu tem certeza? Tu não só enjoou dele, que é uma desculpa? Olha, a família... Por quê? Porque ela não deixava transparecer que estava ruim. Olha o sofrimento psíquico dessa pessoa. Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece muito, né? Esse agressor, ele é muito bom, ele é muito legal, com os de fora, daí gente boa, ele não é uma máscara aí dentro de casa com os filhos, com a esposa, né? É uma pessoa totalmente diferente. E essas vítimas acabam não tendo credibilidade para denunciar essa pessoa, porque como assim, como tu bem disse, né? Mas ele é maravilhoso, ele é legal, você não tem como foi isso, talvez vocês vinham daqui, vocês quiseram festa. Exato, exatamente. Inclusive, ela não tinha filhos porque ele dizia assim, não, você é linda, você é maravilhosa, eu não quero que tu estrague teu corpo, eu não quero te dividir com ninguém. E ela achava isso que era amor. Que loucura. Isso é legal a gente também alertar, né, Pri, você como psicóloga, quais são as red flags que a gente tem que já ficar com a anteninha ligada quando a gente vai entrar no relacionamento, quando a gente tá conhecendo alguém. Porque esse papo a gente já sabe que não é uma coisa saudável, né? Se a pessoa chega pra você e falar, eu não quero que você estrague seu corpo, eu tenho ciúme de você porque eu te amo. Não, isso não. A gente tem que entender. Não use roupa saudável, não use roupa assado, porque isso provoca. Quem tem que se controlar é o outro, né? Você não pode se privar de ser quem você é, ou de gostar de usar uma maquiagem, ou usar um decote, porque você tem que ficar preocupada ou com a pessoa que te acompanha, ou com o olhar dos outros. A gente tem que saber respeitar, né? Quantos homens andam sem camisa e ninguém sai agarrando o homem aí, né? Então, assim, é a questão da cultura, mas eu acho que isso, assim, meninas, é algo que tem que ser feito com homens, mas também com mulheres, porque nós temos ainda um resquício das nossas vós, tias, e até algumas mulheres que hoje dizem, não, mas olha como ela se comporta. Ela acabou provocando. Não, a gente tem que quebrar isso no nosso próprio meio, né? É respeitar. É aquela coisa de eu vou aonde eu quero ir e eu visto o que eu quero vestir, porque eu e os outros precisam respeitar, né? Podem até não gostar, ok, mas tem que respeitar, né? Então, a gente também se proteger. Às vezes, infelizmente, Mariane, eu vejo no nosso meio, principalmente você, enquanto teve como vereadora, você também percebeu isso, muitas mulheres questionando a nossa integridade, questionando o nosso poder de fala, porque não aceitavam que nós estivéssemos aqui. Ao invés de estar nos fortalecendo, ao invés de estar querendo
estar junto com a gente, essas mulheres, por algum motivo, queriam que nós saíssemos do papel onde a gente estava, da função onde a gente estava, porque isso incomoda. E isso é muito triste, né, da gente ver. Porque eu sempre falei, vamos agregar, vamos juntar, vamos trazer mais mulheres. E o que acaba acontecendo? Algumas dessas mulheres querendo, talvez nem o nosso espaço, mas não querendo que a gente esteja ali. E isso me deixa muito triste, sabe? É uma divisão de uma luta que é igual, né, para nós todas. E aí, Pedindo. nesse ambiente político, o que eu percebi na minha primeira campanha, né? A gente tem maridos que apoiam, que conhecem o meio político, que querem realmente nos ver brilhar, né? Isso é muito bacana. Mas eu vi mulheres que tiveram que optar, ou desistir da candidatura, ou desistir do casamento. E algumas desistiram do casamento, algumas desistiram da candidatura. Então, isso é muito ruim, né? Não passa pela nossa cabeça falar para o candidato assim, ó, tá, mas tá atrapalhando a tua família, né? Sai. Não, como é que vai ser, né? Mulher diz assim, ah, tá, mas tu vai agora pedir voto, tem o almoço, e o almoço das crianças, como é que vai ficar? Diz assim, pera, né? São 45 dias que tu tem que estar ali focada na Dedicar exclusivamente aquilo. Então, mexe com a família, querendo ou não, esse ambiente mexe. Eu falo, os homens que são maridos de mulheres que têm vida pública, eles são santos, né? Porque, olha, o Estevão mesmo, eu falo dele nas minhas palestras, eu digo as dificuldades que tem, e aquela coisa, ele confia, porque confia em mim. O comportamento errado não é meu, não é dele, não é nosso de casal. É das pessoas que tentam o tempo todo desmerecer aquela mulher que está conquistando espaço, ou querer colocar alguma coisa para até, vamos supor, a oposição, né? Se a família é tão importante para mim, vamos atacar a família, vamos atacar isso aqui. Como já fizeram com a Pri também, porque eles pensam, não, agora está mexendo com a minha família, eu vou largar tudo. Não, aí que a gente tem que ficar para que outras não passem por isso, para que a gente coloque regras para que isso não aconteça. Então, é muito importante ter a participação de mulheres e homens que tenham esse foco, né, da igualdade, do respeito, porque já teve situações aqui que eu e a vereadora Manu, a gente divergia numa opinião. E aí, quando a gente estava discutindo na Câmara, ela uma coisa e eu outra, alguém falou assim, vocês brigaram tanto para estar aqui como vereadoras e agora eu fico aí brigando. Assim, tá, e o senhor quando discorda de um amigo? Aí nós duas fomos pro microfone e falamos assim, não, mas a gente não é inimiga, a gente só tá discordando de ideias. Exatamente. Né? Eu não sou obrigada porque é mulher de concordar com a opinião dela. Claro. Então Mas parece que nós não temos esse direito, né? Mas vocês já são tão poucas, ok, mas cada uma tem a sua opinião e é salutar quando você discute de forma ponderada, no sentido, então, a gente até pode discutir, mas terminou a discussão, ok, não precisa ser inimigo, é um rival. Até porque a gente está aqui, todo mundo, para discutir, debater ideias, debater política. Exato. E tem algo que nos une, que nós somos mulheres. A gente sabe que a gente sofre opressões iguais, né? A gente sabe disso. Então, a gente tem também uma luta que nos une, mas cada uma também enxerga essa luta de uma forma, né? Sim, mas essa grupos de mulheres que muitas vezes discordam totalmente de outra mulher que tem uma pauta diferente. Aí tem as questões ideológicas, questões políticas, de grupo mesmo, né? Exatamente. Mas, no todos, homens e mulheres, têm que defender o respeito das ideias, o respeito de tu poder colocar a tua opinião. Exatamente. Então, Mas é engraçado, assim, né? Quando a gente olha assim, tá, mas peraí, eu não posso discordar, então, porque é mulher. Para, vocês discordam de vocês aí, homem, o tempo todo. E é exatamente isso que eu falei. Parece que pelo fato da gente ser mulher, é um absurdo, não pode. Não, é claro que pode, né? Sendo salutar, pode. Mas acho que isso também é uma compreensão bem rasa, né? Do que é da luta da mulher, né? Acho que é uma compreensão, só porque elas são mulheres, elas deveriam ser unidas. Claro que nós somos unidas quando é aquela questão, nós somos mulheres, a gente defende nossos direitos, a gente ainda está lutando pelo nosso espaço, com certeza. Mas a gente também é um ser humano como qualquer outro, a gente tem ideia e discorda, né? Exato. Então, mas é uma visão rasa dessa luta da mulher, né? E não pode também ir para um extremo, né? Eu lembro quando eu ganhei a eleição, um vereador muito querido, né, ligou e disse assim, Mari, olha só, que legal, parabéns, 5 mulheres, que legal, a Câmara vai estar mais cheirosa, mais bonita. Mas daí eu assim, cara, ele foi educado dessa forma de elogiar uma mulher. Eu brinquei. Disse assim, muito obrigada, vereador. Realmente vai ficar, mas o senhor também vai cheirosinho, porque ninguém merece trabalhar com uma pessoa do lado.
Levei na esportiva, porque às vezes até os homens mais velhos, tudo foram educados. Quando tu vai elogiar uma mulher, tu elogia dessa forma. Tu aprendeu dessa forma. Então, Tu não elogia pela capacidade dela, você elogia pela beleza, a Flora vai estar mais... mas Florida, eu escutei o Florida, deve ter sido a mesma pessoa. E aí mas eu, né, eu não vi como uma maldade. Sim. Aí a gente também tem que ter, assim, Um discernimento também. a gente entender, uma tolerância de assim, poxa, é uma pessoa que eu também admiro, é uma pessoa que... E foi a forma dele dizer, que legal que tu ganhou, que bom que estás na Câmara, porque vai mudar a Câmara, e vai mesmo. Ainda falei, ó, se cuide que a Câmara vai tremer, tá? São 5 litros. Se prepare, porque não vai ser tanto, vai ter alguns espinhos, não vai ser tantas flores assim. A Procuradoria vai para mais um intervalo, já já a gente está de volta. Você é mulher e está em situação de vulnerabilidade? A Procuradoria da Mulher da Câmara de Florianópolis, em parceria com o Senac, está oferecendo cursos gratuitos para você. Manicure, auxiliar de padeiro, curso de costura, excelência em vendas. Quer participar? Entre em contato com a Procuradoria da Mulher. Seu recomeço te espera. Voltamos com Procuradoria da Mulher, Direitos e Vozes, e a gente estava conversando aqui nos bastidores a respeito da Guarda Municipal, né? Vice-prefeita, a Guarda passa por algum treinamento? Hoje a gente tem a nossa Guarda, completou recentemente 18 anos de história, teve também uma homenagem muito linda aqui na Câmara Municipal. Bom, né? Dizer todos que é da Guarda Municipal também. Guarda Municipal. Eu sei que foi em 2007 que começou, mas tem a mesma idade. É verdade, foi do PROCON a respeito da Guarda Municipal, desculpa. Então, a Guarda, a gente tem todo ano um curso de aperfeiçoamento, né? Que isso é uma lei federal, todas as guardas no Brasil, todo ano tem que fazer um X de horas ali para aperfeiçoar, para ver a questão da legislação de trânsito, a legislação, a abordagem, essas técnicas, esses procedimentos sempre mudam, né? Então, dentro dessa nossa carga horária, desse nosso curso, a gente sempre inclui essa questão também do acolhimento, da rede que tem no município, da questão do combate à violência, como abordar. Até porque a gente participa de eventos como Carnaval, por exemplo, tem muita ocorrência, muitas vezes porque envolve ali as pessoas ingerindo muita bebida alcoólica, então tem muita discussão de casal, tem briga às vezes, então da gente sempre ter esse cuidado de como tratar uma pessoa trans, como tratar uma pessoa que é homossexual, ter esse respeito no tratamento, na forma de chegar na ocorrência. E então isso eu fico muito tranquila, assim, porque a Guarda ela tem isso muito latente todo ano. Todo ano a gente está passando por esse curso, por esse aperfeiçoamento, e é sempre incluso ali também. Isso é perfeito também, está sempre se aperfeiçoando em relação a esses assuntos, até porque a maioria ainda, infelizmente, são homens, né, na Guarda Municipal, e que tem que lidar com essas pautas, né, de violência contra a mulher. E a Guarda, assim, a gente nunca colocou limite, tem que ser tantos homens ou tantas mulheres, né, tantos por cento de mulheres. Então sempre foi aberto. Se viesse 100% mulher, ia ser 100% mulher. Mas hoje ainda as mulheres não têm a preferência por esse tipo de profissão, acabam buscando outras, enfim, mas estão começando. Eu vejo meninas falando, eu quero ser policial, eu quero ser guarda municipal, eu quero... Porque também a gente vai mostrando o protagonismo, e as mulheres, né, chama atenção. Tanto que eu fazia proposital, e eu faço hoje eu não vim fardada, né? Mas eu sei que quando eu estou fardada, eu mostro para a sociedade assim, não, nós mulheres podemos estar na segurança, podemos ser vice-prefeita, podemos estar no comando, ao lado de homens que também pensam da mesma forma, porque eu vou me aliar a pessoas que têm esses valores, mas chama atenção, então desperta isso nas meninas também. E outro dia a Zena estava falando, Maria, a primeira vez que eu te vi numa reunião lá atrás, tu fardada com aquele batom vermelho, com aquela... Eu achei tão lindo, hoje eu vejo as policiais, elas estão tendo mais liberdade de ter um esmalte de outra cor, que antes a regra não podia, ela tinha que ter cabelinho curto igual o homem, né? A Coronel Claudete, ela sempre coloca isso pra gente, assim, como era saia, às vezes um frio, e aí sapatinho social, e o cabelinho curto,
E depois isso foi mudando porque eles têm que se adequar também, né? Não é a mulher ali para fazer de conta que é o homem. Exato. Mas Até porque antigamente, quando as mulheres entravam nessas corporações, né, exército, polícia militar, elas tinham essa masculinização nelas. Não tinha que ter, porque parece que era o homem iria respeitar se ela fosse assim. É uma coisa bem desconexa que, graças a Deus, tem mudado. Tem mudado porque a gente foi. Eu lembro a primeira vez que eu fui, é chato tu andar cabelo preso todo dia. E na guarda a gente tinha um chefe que mandava deixar bem lisinho, bem. Deu assim, daí eu virei subcomandante. Eu cheguei de cabelo solto, escovado, daí ele olhou assim. Tá, e agora como é que eu vou exigir das mulheres o cabelo preso? Assim, a partir de agora tu não exige mais? Quer subordinada à minha pessoa. Adorei. E aí, não, da mesma forma que eu defendo os homens terem barba, tá bom? Qual é o problema? É o teu comportamento que vai dizer se é bom profissional ou não. Exatamente. Não tu ter barba ou tá cabelo preso, né? Então, Porque também são coisas que são importantes às vezes para mulheres, o cabelo, a unha. A gente ainda tem que pensar que a gente também tem, às vezes, um apego com essas coisas, muitas delas, né? Exatamente. E até pra, chegar nas pessoas, né? Porque aí você não chega naquele molde, né? Todo mundo meio que, tipo, Playmobil, né? Igual, né? Eu acho que isso é muito importante, até no caso, as próprias mulheres, quando vão receber aquele auxílio, aquela atenção, ela consegue se sentir mais até acolhida quando é uma mulher como qualquer outra. Ela tá ali humanizada, sem doença. mas é engraçado, assim, ó, quando querem me menosprezar na política, né? O que eles pegam no meu pé hoje? Que ela fica só se maquiando. Porque é a maquiadora Matos. Então, quem quer tentar desconstruir, assim, cara, se esse for o meu defeito do meu serviço, porque eu sou vice-prefeita, é me maquiar, pode falar à vontade, não tô nem aí. Então, às vezes eu brinco com o filtro do Snapchat, lá toda descabelada, dizendo, hoje eu não tive tempo de me maquiar, eu vou fazer piada com isso, porque é tão pequeno, é tão ridículo, que eu acho graça. Teve uma vez também, numa manifestação que tinha no carro de som do sindicato, eles não tinham que falar assim, essa aí, que tá aí na frente, só sabe passar batom vermelho. Eu assim, que bom, chama atenção, né, pro meu batom. Mas vou continuar aqui na frente incomodando vocês, porque eu tô no comando. Exatamente. Então, Mas a gente olha para esse tipo de coisa que seria para ser, sei lá, um xingamento ou uma coisa constrangedora, sendo que são questões que vêm de mulheres se maquiar, a gente sabe que realmente está inerente. Tem uma mulher se maquiando agora, Independente, assim, tudo que tem a ver com a mulher parece que é um xingamento. Não, exatamente. Você que tá aí pintando a unha, tudo bem, qual é o problema de pintar a unha? Você que tá aí se maquiando, tudo bem, qual é o problema? A gente tem que também A diminuição e coisas que são voltadas. Exato. Ter isso, a gente precisa mostrar que não é porque a gente está num espaço masculinizado que a gente tem que esquecer quem a gente é, né? E exatamente mostrar isso para essas mulheres que, olha, vem para cá porque você vai continuar podendo ser quem você é, né? E isso é importante, só que às vezes isso incomoda. Às vezes porque podiam pensar, não vou mais mostrar que eu tô me maquiando na rede social, não vou porque eu faço um minutinho da maquiagem ali. Como é que eu comecei? Eu queria falar de um assunto, eu não ia ter tempo aquele dia, eu tava me maquiando, quer saber? Eu vou abrir a câmera e vou falar. Olha só, tal, e fui fazendo. Aí as pessoas, meu Deus, qual é o batom que tu usa? E como é que tu faz esse risquinho no olho? E daí, vieram com a piada. Falando, você só sabe se maquiar e tal. Eu disse assim, quer saber, eu vou fazer um tutorial de maquiagem. Eu peguei um dia e disse, como é que eu faço risco? Eu faço assim, eu uso esse batom. Porque qual é o problema, né? Não, e assim, a gente não é prefeita, vice-prefeita 100% do tempo. Você é mãe, você é filha, você é mulher, você trabalha, você é dona de casa, você lava a louça. As pessoas, às vezes as pessoas dizem assim pra mim, mas tu não tem alguém na tua casa te ajudando? Eu disse, tenho 2 vezes por semana, os outros 5 dias sou eu que junto cocô, sou eu que tiro o lixo sou eu que arrumo o café. É normal? Tu faz isso. Gente, mas nós somos pessoas como qualquer outra, né? E é importante que as pessoas também vejam que a gente tem o dia a dia, que a gente tem uma família, que a gente tem crise, tem dias que a gente não tá feliz, né? Porque essa história da gente estar na rede social mostrando muito o nosso trabalho, você tem que mostrar que tudo funciona 100%. Muitas vezes não funciona e muitas vezes tu fica triste, muitas vezes tu te frustra. E eu acho que é importante porque aí você sai daquele patamar de que tudo é um conto de fadas, porque não é. E a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente também tem tristezas, que a gente tem frustrações, só que a gente precisa aprender a lidar com isso
porque tem os momentos bons e tem os momentos ruins. E tudo bem, né? Exatamente, tudo bem. Essa é a vida acontecendo. É a vida acontecendo, levando o seu excesso normal. A gente vai passar por situações ruins e vai passar por situações boas na mesma medida. Mas como eu estava falando ali anteriormente, eu acho que eles pegam essas coisas que são mais relacionadas a mulheres, como se fosse uma fragilidade, ou um xingamento, ou uma ofensa. Parece que tudo que tem a ver com a mulher é uma coisa ofensivo, né? É maquiagem, pintar a unha, como se fosse uma coisa, sabe? E aí, se ela não tá maquiada, também julgam, né? Exato. Ai, ó, nem se arrumou. Nem Nem pintou a unha. Viu a unha dela? Não, eu sou protetora de animais, vocês todas sabem disso, quase 30 anos, né? Eu nunca vi uma protetora de animais de unha pintada. Ó. Como assim? Eu sempre pintei a minha unha. Então, assim, parece que é aquela necessidade, assim, não, para você ser aquilo ali, você tem que andar mal vestida. Performar de alguma forma. Você tem que estar sempre mendigando ajuda, você tem que estar sempre chorando, tristeza. Não, a gente tem momentos muito tristes, mas o que me mantém ali é porque eu também tenho finais felizes, né? Então, a gente tem que saber dosar isso para que a gente consiga continuar também, né? Então, e é isso que a gente quer mostrar. Sim, a gente perde, muitas vezes eu perco vidas, muitas vezes a gente chega tarde, mas em muitos momentos eu também consigo transformar. E é isso que a gente tem que saber dosar e pesar, né? E isso é em relação até às mulheres que a gente consegue salvar, dar uma oportunidade. O fato de quando a gente conseguiu esse curso, sabe, e poder olhar para a carinha delas e dizer, gente, vocês, né, estão tendo uma oportunidade de ter uma profissão, de ter algo que é de vocês que ninguém vai tirar. Exatamente. Né? Então, assim, meu Deus, se a gente for parar para pensar, eu poderia pensar assim, são só 20 mulheres. Não, eu estou ajudando 20 mulheres. 20 mulheres. Então, porque é a história de formiguinha, da multiplicidade, né, do empoderamento, porque elas vão poder, daqui a pouco, estar fazendo isso com outras, né? Então, nossa, para mim isso Não tem preço, não né? tem preço. É muito legal. Mais uma perguntinha pra gente finalizar, relacionada agora à Procuradoria Especial da Mulher, que é da Casa Liz Leste, e rapidinho por aqui, né? De que forma que a Procuradoria Especial da Mulher ela pode atuar de maneira conjunta com o Executivo em políticas públicas voltadas para a defesa dos direitos das mulheres? Então, a gente sempre se coloca muito aberto, muito à disposição para o que vier de pedidos de ajuda, né? Então, eu acho que é mais a questão do executivo estar sabendo da nossa função, do nosso trabalho, né? A Mariane já esteve como vereadora, então ela também sabe que a gente faz um rodízio, né? Aí ano que vem nós vamos ter a vereadora Ingrid, mas a gente quer deixar tudo já encaminhado para que a gente possa progredir cada vez mais, ter mais parcerias, né? Então, quando precisar, o executivo também, olha, a gente precisa do encaminhamento mais específico, saber que nós estamos aqui de portas abertas e a gente pode fazer esses encaminhamentos. Nós temos parceria de que hoje a mulher também pode, inclusive, Mariane, fazer cursos de direção, de manutenção dessas máquinas grandes para poder tirar sua carteira profissional nesse sentido, né, de condução, para que ela possa manusear essas máquinas que hoje trabalham dentro de mercados grandes. Então, era um espaço que eu desconhecia que nós tínhamos e nós temos as portas abertas para isso. Então, a gente fica muito orgulhoso, assim, porque foi um trabalho, assim, eu brinco, assim, que a Procuradoria virou meu gabinete, na realidade. Eu botei todo mundo para cada um ficar dentro de um setor ajudando para que a gente pudesse trazer mais qualidade de vida para essas mulheres, porque era algo que me incomodava. Enquanto vereadora, mas enquanto psicóloga, eu não queria só ficar, escutar queixa, encaminhar. Não, eu queria dar oportunidades. E isso, assim, eu posso dizer que depois de muitos anos a gente está conseguindo realizar, porque a gente está realmente ajudando a transformar as vidas. Então, é saber que tem esse espaço aqui, quando precisar da gente, é só Ai, que legal. passar um telefone e dar uma ligadinha que a gente vai. E é mais um braço também na ajuda, né, no combate à violência contra a mulher, também nesse auxílio de mulheres de vulnerabilidade, né, Pri? Exatamente. É muito legal, e é muito legal quando a gente vê uma mulher, tem uma amiga minha, que eu acho que não sei se é Biguaçu, ela tem uma empresa de caminhões de carga, assim, e ela é a dona da empresa, e ela dirige aqueles caminhões gigantes, e ela tá sempre maravilhosa, assim, com aquelas unhas grandes, toda bronzeada, toda linda, e as pessoas ficam assim, nossa, que legal. E uma vez eu fui atender uma ocorrência, dar um apoio numa obra aqui, que ia ter que vir uma máquina muito grande, e os homens tudo ali parados, assim, tá, como é que vai ser? Nós, a gente tá esperando a motorista, que ninguém sabe dirigir essa máquina, e era uma mulher.
Na hora eu subi na máquina com Verdade. ela, fiz vídeo, assim, que legal, assim, porque ia passar num lugar muito estreito, era uma máquina difícil de manobrar, de tudo, e era só ela que conseguia fazer. Então, é muito bacana a gente ver, né, da mulher ocupando esses espaços, das oportunidades, de dizer, ó, tu também pode estar nesse espaço, né? Precisa desse profissional também, pode ser uma mulher também, que é bem detalhista, bem cuidadosa, assim. Exatamente. Né? A mulher provoca menos acidentes no trânsito, apesar das piadas, o seguro para a mulher é mais barato por causa disso. Então, Por mais que todo esse estigma em volta do universo do feminino, né? Ai, que a mulher não sabe dirigir, mas a gente provoca menos acidentes. Nossa, a gente tivesse cuidado. tá muito, muito, muito. Às vezes tá o Eliseu dirigindo pra mim, eu tô aqui no telefone, eu tô falando, e aí eu já tô vendo a moça vindo pra atravessar a faixa, eu segura, freia. Ele, tipo assim, como assim? Ele tava só aqui, ó. E a gente tem Essa capacidade de conseguir pensar em várias coisas ao mesmo tempo, lidar com várias coisas. Eu tô pensando aqui, mas eu tô pensando ali. Exata. Eu não desculpo os homens, mas eu acho que o homem ele só consegue olhar. Meu marido fala que ele só consegue ver a caixinha de cada vez. Né? Não, o Vinícius disse também. Para aí que eu tô pensando nisso agora. Eu digo, como assim? E a gente tá com 3 coisas na cabeça e já tá fazendo uma 4ª. Né? O natural e a beleza, né? As energias se completam. Exatamente. Né? Isso é muito bacana. A gente está chegando ao final do nosso Procuradoria Especial da Mulher. Que gostoso, né? É gostoso. A gente não sente passar. É como a gente tinha falado anteriormente. A gente vai conversando, a gente vai trazendo a pauta, vai querendo saber, né? Tendo sempre um convidado, mas a conversa vai abrindo, a gente vai trazendo nossas vivências também. E aqui é um lugar seguro para a gente falar e a gente se sente à vontade. É um espaço realmente acolhedor, mas também de informação. Exatamente. E eu quero agradecer muito, Mariane, mas muito, assim, de coração. Eu fico feliz porque, assim, a gente se conheceu aqui no começo, não foi um começo muito fácil, Não foi. né? E a gente aprendeu a se conhecer e se ver de quem nós éramos de verdade. E no momento que eu precisei, a Mariane me protegeu. E quando a Mariane também passou por algumas situações aqui, a gente conseguiu se aliar e estar juntas. E hoje eu tenho o maior orgulho da gente ter ela como vice-presidente. E dizer que sim, é muito importante a gente estar nesses espaços. E a Mariane sempre esteve muito disposta. Sempre quando eu preciso, eu ligo, ela está sempre ali junto. Se ela não consegue me atender na hora, logo em seguida ela retorna. Porque tem que ser assim, a gente tem que estar juntas, se unindo, se protegendo, para poder fazer mais e melhor. E aí eu trouxe uma lembrancinha para minha querida. Como falou de agradecer. Que bom, que bom. Que lindo, obrigada. Obrigada de coração por você estar aqui, por você estar fazendo a diferença na vida das pessoas e das nossas mulheres também. Obrigada, parabéns. Obrigada. Lindo, eu que agradeço esse espaço, né, que é tão importante. E enquanto falavas, me passou o filme na cabeça, né, Pri, dos desafios que tu enfrentou aqui. No começo eu até julgava que ela não aparecia no plenário, não aparecia porque não era um ambiente seguro para ela, em função de que hoje a pessoa que fazia tudo aquilo hoje está tendo o tratamento que merece. E a Pri está aqui, né, tá tendo esse espaço, está abrindo mais espaço. Então é tão gostoso ver que a justiça também acontece, né, e que a gente está aqui lutando por isso. Então, parabéns, que orgulho. Obrigada. Eu fico muito feliz de poder mediar essas conversas. Eu já falei para a Pri que acho que o Procuradoria da Mulher, além de ser um presente para ela, também foi um presente para mim. É um tema que eu gosto bastante, que eu trouxe toda a minha graduação. Hoje eu poder falar sobre isso, sobre os direitos das mulheres, sobre tocar nesse assunto tão delicado que é a violência contra a mulher. A gente sabe que é um assunto que tem que ser combatido. E o Procuradoria da Mulher traz esse gostinho que a gente também está fazendo alguma coisa, levando esse assunto para frente para várias pessoas. Fazendo aí, né? Muita coerência. E trazendo pessoas especiais. Todos os nossos convidados foram muito especiais. A gente não teve um que não foi enriquecedor, né? Maravilhosa. São maravilhosas. Obrigada. Um beijo, o Procuradoria da Mulher fica por aqui. E lembrando que se você precisar de ajuda, a gente tem aqui embaixo o nosso contato da Procuradoria Especial da Mulher, tá bom? Tchau, tchau.